Pois bem, irmãos, todos preparados? Então vamos lá. Eu vou fazer uma lembrança a vocês aonde paramos, onde estamos. E a aula de hoje está dividida em duas partes. Na verdade, vamos ver a vida de dois reis. Eu vou começar com a vida do rei Saul, e o Léo vai depois para o rei Davi. O Léo me deu essa aula porque acho que é a parte mais difícil. Ele ficou com o Davi, que é mais tranquilo, mas tudo bem. Então, veja na tela aqui o nosso resumo, da onde a gente começou. Você deve se lembrar disso, que Deus chamou um homem. Então, a nação de Israel começa por um homem chamado Abraão. Abrão, Deus depois muda o nome dele para Abraão, faz a ele promessas, faz uma aliança com ele, abençoa muito a vida dele e também da sua família. Depois de Abrão, ou de Abraão, nós temos as 12 tribos de Israel. Então, um homem, 12, ou uma família bem abençoada aqui, bem grandinha, 12 tribos. E depois nós chegamos, acho que na semana passada, nós vimos ali no Monte Sinai, quando Deus também faz a aliança com o seu povo, por meio das leis do Senhor. E ali então, já nesse terceiro momento, já não é mais um homem e nem uma família estendida, agora uma nação, a nação de Israel. Deus vai trabalhando, Deus tem seus caminhos, o seu tempo, os seus propósitos, porque Ele está dirigindo a história, para que Israel seja luz para as nações. Esse é o chamado do povo de Deus. E a gente caminhou mais um pouco, a gente passou pelo deserto, em rumo à terra prometida. Vocês vão se lembrar, 40 anos que o povo passou pelo deserto, chegando à terra prometida. Nesse interim, o grande líder, o grande libertador, Moisés, já havia morrido. Os homens morrem, Deus levanta líderes, eles vêm e vão, mas Deus sempre prepara alguém para o seu povo. E aí entra a imagem do meio, Josué, um valente, um corajoso, alguém que foi criado juntamente com Moisés. E o Senhor repete as palavras dadas a Moisés para ele, que ele deveria observar a palavra do Senhor e fazer o povo caminhar para a terra prometida. Josué também morreu. E aí o povo de Israel está perdido, o povo de Israel está sem liderança. Deus institui liderança para dirigir o seu povo. Então Deus levanta o período que nós vimos também na semana passada, o período dos juízes. Deus levanta juízes, e vocês viram com a Anderson aqui o ciclo, né? Que o povo pecava, o povo fazia o que era mal para o Senhor vinha, julgava o seu povo, castigava o seu povo, disciplinava o seu povo, porque a disciplina é para o bem do seu povo. E o povo então se arrependia, clamava ao Senhor, o Senhor levantava um juiz vinha, julgava a nação, o povo voltava-se para o caminho do Senhor, mas logo o povo se desviava, pecava, se afastava do Senhor. Parece a nossa história, não é verdade? Parece a nossa história. Não deveria, porque está escrito e narrado para que a gente possa aprender com o povo de Israel, mas nós somos da mesma essência. E aí Deus então levanta os juízes. Passamos rapidamente pela vida de alguns juízes. Essa imagem aqui é Sansão. Nós tivemos uma série de pregações. Quantos de vocês estavam aqui, se lembram dessa série de juízes? Nossa, pouca gente. Olha, vamos repetir essa série aqui. Muita gente que não estava aqui. Nós pregamos o livro inteiro de Juízes, acho que talvez há 2 anos atrás, juiz por juiz. Então nós vimos isso.
E o livro de Juízes termina com este versículo aqui, no capítulo 17, o verso 6. E diz assim, podem ler comigo? Vamos lá? Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Os juízes morriam e o povo, ao invés de andar no caminho do Senhor, andava conforme o seu próprio coração. Não havia um rei, não havia alguém que pudesse liderar o povo. Na verdade, a nação de Israel era dividida. As tribos, os juízes não julgavam de forma ampla e de forma completa de unificar a nação. Sempre foi o plano de Deus unir a nação. Parece muito a história da igreja. Deus quer o seu povo unido. E muitas vezes nós estamos nos dividindo. E Deus então havia levantado juízes, mas cada um julgava em uma tribo, em uma outra tribo. Mas o propósito de Deus era unir a nação. E hoje nós chegamos então no período da transição, deixando os juízes para entrar agora numa monarquia, no reinado. E como eu já disse, a gente vai trabalhar a vida desses dois reis hoje, e semana que vem a gente vai ver a divisão de novo do povo, ou do reino do norte e o reino do sul. Solta para a gente aí já, de uma vez, isso, o período de transição aqui, a vida de Samuel. Então, o livro de Samuel é introduzido a nós, e aí a gente vê esse homem, a gente vê o nascimento dele, a sua mãe, uma mulher piedosa, uma mulher de oração, uma mulher que, tendo esse menino, coloca o nome dele de Samuel, consagra ele ao Senhor, e ele vai ser uma grande bênção para a nação de Israel. Samuel, tem até uma musiquinha, né? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Quem conhece? Só quem tem mais de 50, né? Aí alguns poucos mais. Então, Samuel é o último juiz. É o último juiz. Mas Samuel não apenas é juiz na nação de Israel. Ele também exerce um papel de sacerdote. A gente vai ver que ele substitui quem? A Eli. Lembra de Eli? Aquele que era sacerdote de Deus, mas os seus filhos arruinaram com o ministério dele. Então Samuel é sacerdote, ele é profeta também, porque ele fala em nome do Senhor, mas ele também é juiz. Então nós estamos aqui num período de transição. É muito importante quando você está lendo o livro de Samuel, aí o segundo tópico, ali, 1 Samuel, capítulo 4, e o verso 5 vai dizer que a arca do Senhor se foi de Israel. E isso tem um significado. Não me lembro se foi o Anderson ou o Léo que falou na semana passada que a arca do Senhor era o quê? A presença do Senhor. Era Deus no meio do seu povo. E agora a arca do Senhor foi levada. O que os autores bíblicos querem falar para nós? O que Samuel quer mostrar para nós? A glória de Deus se foi. Deus não está presente no meio do seu povo. Obviamente que Deus é onipresente, mas a arca que simbolizava a presença no meio do povo já não estava. Isso para mostrar o caos espiritual que Israel vivia. Então a arca é roubada, roubaram a arca, e aí você lê depois o capítulo 4, assim, o livro de Samuel é maravilhoso para ler, é um desafio para você ler, as histórias são muito interessantes. Os filisteus levam a arca do Senhor, mas aí dá um problemão lá grande, o Senhor começa a castigar aqueles homens que se aproximam da arca do Senhor, porque é a presença do Senhor, não se pode se aproximar do Senhor de qualquer jeito. Lembra de Levíticos. E aí então a arca foi levada. Eli, o sacerdote, ao ouvir dessa história, cai da cadeira, bate com o pescoço, quebra o pescoço e morre.
os seus 2 filhos, aqueles perdidos que estavam pervertendo a nação de Israel, subornavam, uma vida totalmente longe do Senhor, também morrem. E uma das noras de Eli estava grávida de um menino. Lembra? Ter um menino naquela época era a glória, era uma bênção. E ela, quando ouve também que o seu sogro morreu, o seu marido, o seu cunhado também havia morrido, e a glória do Senhor havia ido, a arca do Senhor, ela dá à luz e nasce um menino. Ao invés de festa, e vocês sabem que os nomes representavam aquilo que eles estavam vivendo, e aí quando nasce o menino, as parteiras dizem: se alegre, nasceu um menino. E qual vai ser o nome do menino? O pai do menino já era morto. Ela colocou o nome do menino de como? Icabode. É um nome que parece que estão grávida aí. Jéssica já escolheu o nome do bebê, então não. Mas alguém vai ficar grávida aí, ó. Icabode. Quer dizer o quê? Foi-se a glória de Israel. Marcando aquele momento na vida do povo de Deus. Uma transição. Samuel está no meio de tudo isso aqui. Então morre-se o sacerdote, e aí Samuel está agora em pleno ofício. Aí o povo pede um rei. Vamos ler esse texto? Aí já deixa a sua Bíblia aberta no livro de Samuel. Nós vamos ao primeiro livro de Samuel. A divisão de 1º e 2º Samuel é só por uma questão didática. É um livro só, mas como não cabia os 2 livros num rolo só, e aí eles dividiram então 1º e 2º Samuel. Então, 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 diz assim, ó. 1 Samuel, capítulo 8, verso 4. Então, os líderes ou os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Verso 5 do capítulo 8 de 1 Samuel. E lhe disseram: vês, já está velho. Eu tive um deslumbre quando eu vi esse texto aqui. Os líderes da Igreja Batista Itaipu me procurando e dizendo: pastor Flávio, estás velho. Já estás velho. Já é a hora de... Deixa o Léo assumir os trabalhos, porque está jovem ainda. A parte ruim não é ficar velho. A parte ruim vem agora abaixo. Vês que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. O povo está congregado e está dizendo: Samuel, você vai morrer. Seus filhos não são piedosos. Nós queremos um rei. Nós queremos alguém que governe e que dirija sobre nós. Finalzinho do verso 5. Para que nos governe, assim como tem reis nas outras nações. Quando a gente lia isso, não sei se era o seu caso, a gente falava: está vendo Israel querendo um rei? Não podia. Não é bem o caso aqui. A questão aqui é a motivação do coração de Israel. Eles querem um rei para quê? Para ser igual às outras nações. O que Deus já havia falado, que eles deveriam ser diferente. Deus era o rei da nação. Claro que Deus tinha líderes: Abraão, os patriarcas, Moisés, Josué. Eles tinham funções de liderança. Agora Samuel. Mas eles querem um rei porque eles querem ser igual às outras nações. E aí a gente fala: esse foi o pecado de Israel. Qual foi o pecado de Israel? Ter um rei ou ter um rei igual às nações? Ter um rei igual às nações. Porque Israel era diferente. Porque o povo de Deus é diferente. A igreja é diferente. A minha vida e a sua vida tem que ser diferente da vida das outras pessoas que não têm a luz de Jesus na vida. A nossa ética, a nossa moral,
os nossos costumes, a nossa relação com Deus tem que ser diferente. Mas nós queremos ser igual ao mundo, igual a Israel. E aí então eles pedem um rei como as outras nações. Se você vê agora Deuteronômio, por favor, põe o dedinho aí, porque a gente vai voltar daqui a pouco. E esse texto é importante, sabe por quê? Porque talvez como eu cresci na igreja aprendendo que o problema de Israel foi porque eles pediram um rei. Mas o problema não estava em pedir um rei. O problema estava a pedir um rei por causa das motivações de uma nação como as outras nações pagãs. Deuteronômio capítulo 17, olha o verso 14. Bastante tempo antes de o povo gritar pedindo um rei, de chamar o pastor Samuel de velho, antes deles pedirem isso, Deus já havia colocado na lei, já havia profetizado que eles iam pedir um rei. E Deus ia dar um rei, mas Deus queria dar um rei segundo o coração de Deus, não como um rei das nações. Olha o verso 14, Deuteronômio 17, 14. Quando entrarem na terra que dá o Senhor teu Deus, e possuíres e nela habitares, e dizeres, estabelecerei sobre mim um rei. Deus está dizendo, quando vocês entrarem na terra, vocês vão dizer, estabeleça sobre nós um rei. Gente, é muitos anos antes. Deus já sabe o que vai acontecer, o que o povo vai querer. Estabelecerei sobre mim um rei, como de todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher, homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém estes não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. E assim vai. O Senhor disse, vocês vão pedir um rei. Nós não vamos pedir um rei. Nós estamos muito contentes com o reinado do Senhor. Deus está dizendo, vocês vão pedir. Morre uma geração, morre outra geração, nascem os filhos, e eles dizem, queremos um rei igual às nações. Só que Deus já tinha previsto isso. E Deus já tinha dado as diretrizes de como deveria ser um rei. Não deveria ter muitos cavalos, nem muitas mulheres. Salomão não leu essa parte, né? Mas Deus já havia previsto tudo isso. Então, aí a próxima imagem. Deus falou, vou conceder o que o povo quer. E aí, Saul. Entra Saul na história. O primeiro rei de Israel. Você imagina se Deus fosse ouvir todas as nossas orações? Graças a Deus que Ele não ouve algumas das nossas orações. Mas até mesmo quando nós oramos de maneira errada, mas se isso está no propósito de Deus, Ele o fará. Porque Deus não é movido pelas nossas orações. Ele também age por meio das nossas orações, mas sempre em conformidade com o seu propósito. Se queremos orar para Deus curar alguém, podemos orar, devemos orar, somos encorajados a orar, e Deus vai fazer isso. Deus pode fazer isso, e se Ele quer, Ele fará isso, mas se Ele não tem propósito para isso, o seu caminho é bom, perfeito e agradável, e Ele cumpre os seus propósitos. Então, o rei Saul chegou, um rei segundo o coração dos homens, um rei aclamado e solicitado pelos homens, e Deus disse, vocês então terão um rei. Vamos na próxima tela, Anderson, por favor. E aí a gente vai ver que ele era, Saul, de uma família influente, um homem bonito, alto, guerreiro, forte,
Tudo que os homens diziam, ele tem cara do nosso rei. É ele. Mas o texto é curioso, vai dizer que o Senhor havia dito que seria ele, porque o Senhor estava fazendo conforme o pedido do rei, ou melhor, conforme o pedido do povo, porque Deus queria tratar o seu povo e assim cumprir os seus propósitos. Lembra da pregação de domingo? Quando Deus manda reis, autoridades sobre nós, e essas autoridades oprimem o povo, Deus quer o quê? Disciplinar o seu povo. Mesmo assim, Ele cumpre os seus planos. E é isso que exatamente que é constituído. Deus diz, unge a Saul. Então o povo queria, mas Deus escolheu a Saul. Saul foi apontado por Deus. Mas é bom que fique claro, Saul é apontado por Deus, mostrado a Samuel, para que pudesse ir lá ungí-lo, mas Saul é o rei segundo o coração dos homens, não o rei segundo o coração de Deus. E aí a gente pode ver, na sequência, volta para Samuel, se você estava em Deuteronômio, não precisa abrir, mas fica aqui a referência. Acho que esqueci de mandar para vocês, né? Os slides da semana passada. Vamos mandar essa semana já, o da semana passada e dessa semana, para você talvez que não consegue anotar, ter as referências. Então, Saul no capítulo 10 é ungido o rei. Samuel pega o óleo, unge, tem uma festa e ele é aclamado o rei de Israel, o primeiro rei. Não dá 2 anos, ou melhor, 2 anos aí, esse homem, Saul, começa declínio. Lembra também da pregação de Eclesiastes? O que é melhor, começar bem ou terminar bem? Terminar bem. Saul começou bem, terminou muito mal. A gente vai ver. Então, declínio após declínio. Em 1 Samuel capítulo 13, de 8 a 14, ele é advertido por Samuel, sabe por quê? Porque Samuel havia dito para ele, vá, me espere, daqui a 7 dias eu estou chegando, não faça holocausto, não ofereça sacrifício, isso não é vossa função, você lidera o povo politicamente, você lidera o povo nas lutas, mas o sacrifício, mais as ofertas, isso é função do sacerdote. Isso mostra para nós que Deus, irmãos, é detalhista nas funções. E eu poderia aplicar isso aqui até no casamento, na igreja. Deus levanta líderes, autoridades com funções específicas. Não era a função do rei queimar as ofertas, fazer sacrifício, fazer e sacrificar os animais. Isso era a função do sacerdote que representava Deus aos homens e os homens a Deus. Mas aí Samuel, diz o texto, capítulo 13, que ele estava tardando. Saul então disse, já que Samuel está tardando, e aí o povo está pedindo alguma coisa, temos que fazer alguma coisa. Ele faz o quê? Ele sacrifica, e ele faz aquilo que ele não deveria ser feito. E quando Samuel, então, ele começa a sacrificar, oferecer as ofertas, ele usurpa para si algo que Deus não constituiu sobre ele. E quando Samuel chega, Samuel diz, você foi reprovado, você não deveria ter feito isso, você não honrou ao Senhor. Talvez, se a gente não entende o Antigo Testamento, as funções no Antigo Testamento, ele diz, mas ele fez uma coisa boa, porque o sacrifício era culto, ele representou como sacerdote. Isso foi algo grave aos olhos do Senhor. E Samuel o repreendeu, e Samuel disse, você foi rejeitado pelo Senhor, por causa deste pecado. Você seria estabelecido, mas agora por causa deste pecado, o Senhor vai lhe tirar o reino. O Senhor já escolheu um outro rei, que a gente vê
daqui a pouco. E aí é queda após queda e após queda. Por quê? Porque ele não se arrependia. E assim somos nós. Quando o nosso coração fica duro, então um pecado chama um outro pecado, que chama um outro pecado, e nós vamos ficando endurecido o coração, não confessamos os nossos pecados, e foi exatamente o que Saul fazia. Ele não se arrependia. Ele botava a culpa no povo, mas ele disse: mas Samuel, você tardou a chegar, e o povo estava agitado aí, e olha o que eu fiz, eu sacrifiquei ao Senhor. Samuel disse: não. O rei deveria ser aquele que deveria dar o exemplo de cumprir as ordenanças de Deus. Ele não o fez. Aí ele faz um voto precipitado de alguém que não era sábio. E ele disse: se alguém comesse daqueles favos de mel, seria amaldiçoado. E o povo estava desfalecendo numa guerra. E aí vem o seu filho, que não estava avisado desse decreto, desse voto precipitado de Saul, come sem saber. E aí todo mundo diz: meu pai, agora quem foi amaldiçoado é o próprio filho do rei. E o texto mostra que ele fez voto precipitado, porque ele já não tinha a sabedoria. Eu não comentei aqui, mas o Espírito do Senhor, quando ele foi ungido, havia vindo sobre ele. Ele tinha o Espírito do Senhor, porque vocês devem imaginar e se lembrar de, nós já demos alguns lampejos aqui, e nas aulas o Espírito Santo, o Deus esquecido, que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre as pessoas, e principalmente daqueles que eles vinham para um empoderamento para liderar o povo de Deus, e Saul recebeu, mas ele estava ladeira abaixo. Em 1 Samuel 15, é um texto conhecido, o Senhor falou, se você está aí com a sua Bíblia, vai passando e vai acompanhando. No capítulo 15 de 1 Samuel, Saul desobedece ao Senhor, porque o Senhor queria exterminar, castigar os amalequitas, porque eles prejudicaram o povo do Senhor, e o Senhor estava vingando-se contra eles. O Senhor disse: vai e elimina todo esse povo, desde o rei, não deixe ninguém, nem os animais, nenhum bem, acabe com tudo. É Deus, o Deus santo, o Deus justo, fazendo o seu juízo, porque os amalequitas tinham afrontado o Senhor, tinham afrontado o povo de Deus, e Deus disse: aguardem, eu vou tratar com vocês. E aí Deus levanta Saul e diz: vai, Saul, e agora você vai executar o meu juízo sobre os amalequitas. E ele vai, chegando lá, ele diz: não vamos matar o rei, vamos pegar alguns animais aqui, vamos pegar os despojos, vamos pegar algum ouro e alguma prata, vamos levar algumas pessoas também, porque isso nos será útil. E ele diz: vamos pegar alguns animais para o sacrifício. E vai o relato, não tenho tempo para ler aqui agora, mas você pode ler depois, que quando Samuel está chegando, Samuel diz: Saul, ele diz: graça e paz, porque essa era a saudação dos crentes do Antigo Testamento, né? Não era a paz do Senhor, nem bom dia, era graça e paz. Brincadeiras à parte. Salve o rei. Samuel saudava assim, e ele também saudava ao profeta. E aí Samuel diz: que barulho é esse que eu estou ouvindo aqui? Tem ovelha por aqui? Tem jumento por aqui? O que é isso, ô rei? Ele disse: eu fui lá no povo dos amalequitas, matei todos eles como o Senhor mandou, mas trouxe o rei. Samuel, eu sou muito inteligente, por isso eu sou o rei de Israel, trouxe algumas ovelhas para a gente sacrificar ao Senhor. Aí uma interpretação aqui mais moderna, dizendo: olha, senti até um arrepio agora, porque nós vamos sacrificar esses animais em culto, em louvor ao Senhor. Samuel diz: o quê?
A ordem do Senhor era que você eliminasse com tudo. Não era para poupar nada, era o juízo de Deus sobre os amalequitas. E ele não fez. Aí olha o verso 22, que é o texto mais conhecido de nós. Capítulo 15, 1 Samuel, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura, capítulo 15, 1 Samuel 22. Tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, quanto ao que obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender, o obedecer, o cumprir as ordens do Senhor, melhor do que a gordura dos carneiros. Você acha, Saul, que o Senhor está preocupado com a gordura dos carneiros? Sim, o Senhor quer sacrifício, mas o Senhor requer, sobretudo, obediência. Não adianta matar os animais, não adianta fazer o sacrifício quando nós não obedecemos ao Senhor. Deus requer obediência. E aí eu caminho para o final, a última tela aqui. O Senhor rejeita a Saul. E Saul então é rejeitado pelo Senhor. E aí em 1 Samuel capítulo 16, 14 e 15, algo estranho assim aos olhos do crente, diz que veio um espírito mau da parte do Senhor para atormentar a Saul. Você fala, cruz, credo, sangue de Jesus tem poder. Mas é exatamente isso que acontece. Lembra da história de Paulo? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, enviado pelo Senhor, para que Paulo não se ensoberbecesse. E o Senhor envia. Mas o Senhor pode fazer isso? Pode. Porque Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Como dizia Lutero, Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Até os demônios o obedecem. E até mesmo Satanás e os seus demônios, quando é do querer de Deus, cumpre os seus propósitos. Basta ler a história de Jó. E agora Saul está perturbado por um espírito. Aí o povo que não tem uma teologia bíblica, que não lê a Bíblia por inteiro, faz uma teologia em cima disso daqui, unicamente dizendo, está vendo? O Espírito do Senhor veio sobre Saul, mas depois saiu. E aí eles fazem uma associação do Espírito do Senhor com a salvação e diz, está vendo? O crente pode perder a salvação, porque o Espírito saiu de Saul. E ainda mais, o crente pode ficar possuído pelo Satanás, porque Saul foi possuído. O texto não diz que ele foi possuído, foi enviado da parte do Senhor para atormentá-lo. Mas Saul nunca foi um crente. A história dele mostra que ele nunca foi um homem segundo o coração de Deus. E aí a gente continua a história. 1 Samuel, verso 18, vai dizer que então, agora que Saul descobre que Deus escolheu Davi, o que ele quer fazer? Matar a Davi. E ele pega uma lança, vai lembrar do texto, aqui no capítulo 18, aí no 19, e ele lança contra Davi, e Davi era ligeiro, e se escapa. E ele persegue a Davi. Está ruim? A vida dele está ruim? O pecado dele já, fala, não, mas já deu, né? Ele chega ao fundo. Olha lá, capítulo 28, versos 5 e 8, 14 e 6, vai dizer que ele vai consultar uma médium, uma cartomante, alguém que falava com os mortos. E aí o texto é polêmico. E o Léo disse, pastor, você vai ler o texto? Eu falei, lógico que eu vou ler o texto e vou explicar. Mas agora eu fui ver a hora. O Léo tinha me dado 30 minutos para essa aula. Eu já estou com 34. Explico ou não explico, Léo? Não ouve a voz do povo, lembra? O povo pediu um rei.
Não, olha aí, Léo, não, vamos seguir à frente aqui, né? Vou explicar rapidamente, tá bom? Lá no capítulo 28, não vou ler o texto porque não terei tempo, e aí vou caminhar para o final aqui. Diz que, verso 5, capítulo 28, diz que o Senhor já havia rejeitado a ele, o Senhor já havia tirado o seu espírito dele. Capítulo 28, verso 5, vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos. Fala comigo, Senhor. O Senhor diz, não falo, eu te rejeitei, eu tirei o meu espírito de você. Não falo por meio de sonhos. Fala por meio do Urim e Turim. Não falo. Fala na boca dos profetas. Não falo. Então disse Saul aos seus servos. Bom lembrar que Samuel tinha morrido. E aí então Saul disse desesperadamente: tem alguma mulher aqui, ou alguma médium, alguém que fala com os mortos, para que eu possa encontrá-la e consultá-la? Aí os seus servos disseram: tem uma mulher, uma cananeia. Mas se você vai se lembrar da história, o próprio Saul tinha mandado acabar com essa raça toda, dizendo: aqui no povo de Deus não vai ficar nenhum médium. Mata, persegue e manda embora. Mas ficou uma escondida. E os servos de Saul, os seminaristas de Saul, sabiam onde estava, dizendo: ô meu rei, tem uma lá, vamos lá. E eles foram. E chegou lá, diz o texto, é muito engraçado o texto, diz que Saul se disfarçou para que ninguém pudesse reconhecer ele, porque o que ele estava fazendo, gente, era uma abominação terrível ao Senhor. E esse texto está aqui para mostrar para nós exatamente isso, ao ponto que Saul chegou de ir tentar falar com os mortos, porque ele estava desesperado. Parêntese aqui, você é do tipo de Saul? Eu vejo crentes que quando estão desesperados, fazem qualquer coisa. Coisas que eles abominavam antes, mas aí vem aquele momento difícil, aquela luta, talvez situação financeira, enfermidade ou qualquer outra coisa, o povo esquece o mandamento do Senhor e diz: eu faço qualquer coisa. Foi exatamente isso que ele fez. E eu repito, os textos do Antigo Testamento, na lei do Senhor, diz: se alguém do povo de Deus for consultar, Deuteronômio capítulo 18 e Levítico também, for consultar os médiuns, ou uma tentativa de falar com o morto, que deve ser morto, tem que ser mandado embora e fora, porque o Senhor não aceita isso. Isso é uma abominação ao Senhor. E ele foi. E diz o texto que lá então ele começa a falar com essa mulher. E essa mulher está dizendo: mas você quer me botar numa situação difícil? Você não sabe o decreto do rei? Mal sabia que ela estava falando com o rei, mas ele estava disfarçado. E aí tem todo o desenrolar da história. E aí diz o texto que a mulher toma um susto, porque ela descobre, não porque ela viu Samuel. O texto diz que ela viu Samuel, mas o susto que ela tem por descobrir que ele era o Saul que estava diante dela, o rei, que havia abominado isso também. Então, perguntou: quem que você quer que mande o que sobe? Ela falou: quero falar com Samuel. Eu quero falar com Samuel. E aí diz o texto que, verso 14, vendo subindo um ancião, e está envolto de uma capa, a mulher está vindo ele. Aí ele pergunta: quem é? Como é que ele é? Me diz. No verso 13, ela diz: vejo um Deus minúsculo, que poderia ser traduzido na língua hebraica também como deuses, ou até mesmo um anjo, ou anjos maus. Ela disse: eu vejo deuses, ou um Deus,
E aí ele diz, como é que ele é? E aí, verso 14, vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Aí diz o texto o quê? Entendendo Saul que era Samuel. Ele falou, é ele. Mas só porque é velho, não tem mais velho morto? É ele. E ela começa a falar, essa mulher, como se realmente fosse Samuel falando. A pergunta que todo mundo quer saber, e eu também, quando chegar no céu, que Deus mostre para nós esse texto em todas as claras. Eu não acredito que era Samuel. Porque, primeiro, pense comigo, se Deus não falou com Saul, Deus ia falar, eu não falo com Saul, mas vai você, Samuel, vai lá e fala com ele. Incoerência. Essa prática era abominável ao Senhor, porque o Senhor iria permiti-la? Ao que me parece, e eu não posso dar toda a certeza, porque realmente os teólogos vêm estudando esse texto há milhares de anos e posições são diferentes. Pelo que me parece ali, um espírito mau, porque já atormentava a Saul, fala em nome de Samuel e dá os relatos. Mas você vai dizer, mas pastor, como é que o espírito mau que falou em nome de Samuel sabia todas essas coisas aí? Vários relatos já eram sabido que o Senhor havia rejeitado ele, até o diabo sabia. E aí mais diz, pastor, como é que a gente explica que então o diabo diz, ou os demônios dizem o que vai acontecer, e de fato acontece, porque na boca daquela mulher, o Espírito diz, você não vai ganhar a guerra com os filisteus não, você vai morrer, e os seus filhos, amanhã. Aí você fala, está vendo, aconteceu. Não, realmente ele morreu, mas não foram todos os seus filhos, 3 filhos, e não foi amanhã, foi dias depois. Então foi uma profecia quase certeira. Então eu não acredito que tenha sido Samuel. Mas também, se Deus assim o quisesse, ele poderia o fazer. Mas acredito que Deus aqui não fez assim. Mas eu não posso dizer para vocês, irmãos, esse texto é isso. É um texto muito complexo. Eu acredito então que essa seja uma das melhores explicações, que não foi o próprio Samuel. Saul já estava com o coração inclinado que queria falar com Samuel, viu um vulto e disse, é Samuel. Aí a mulher disse, é ele mesmo. Porque vocês sabem, né, que esse pessoal são enganadores. Não são pessoas certas, não são pessoas honestas, não são pessoas que temem ao Senhor. Você veio falar com quem? Ele disse com Samuel, ele está chegando aí. E como é que ele é? Um velho de capa. É Samuel, diz Saul. E ela diz, é ele mesmo. E ela começa a falar. Um espírito mau, provavelmente. E a gente termina com a morte de Saul. Nesse texto, é para mostrar para nós aonde Saul chegou. Ao ponto de ir consultar um médium. E aí então, diz que ele foi lutar contra os filisteus começaram a vencer, e aí ele viu também seus filhos a morrer, e ele disse para o seu soldado, para o seu seminarista, disse, mata-me, eu não vou cair na mão desse incircunciso, você me mata. Ele disse, meu senhor, eu não posso fazer isso. Saul falou, você não vai fazer? Então me dá a espada. Pegou a espada e se lançou sobre a espada, ele se matou. E o seminarista dele, o servo dele, dizendo, se o meu rei fez isso, pegou a espada também e se matou também. E assim foi o final da vida de Saul. Seus filhos mortos, não todos, porque vai ter um remanescente que depois o próprio Davi vai cuidar dele. Mas os filhos de Saul e seus servos morrem naquele dia. Porque a mão do Senhor foi tirada. Vamos ver agora um homem segundo o coração de Deus. Um rei segundo o coração de Deus. Vamos ver então um rei
segundo o coração de Deus. Nós vimos então que o ponto de Saul é que o povo pediu um rei conforme as outras nações. E Deus falou: vocês querem um rei conforme as outras nações? Tá bom, vou dar. E deu Saul, bonito, alto, forte, de uma família abastada, mas rejeitado por Deus. E agora, então, Deus vai eleger e escolher um rei segundo o seu coração. Não segundo o coração dos homens, mas segundo o coração de Deus. E você já pode estar aberto em 1 Samuel, lá no capítulo 16, texto bem conhecido também. Aconteceu que, quando eles chegaram, os filhos de Jessé, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque era isso que eles tinham olhado para Saul, para a aparência e para a altura. Não olhe para isso, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha o ponto: estou escolhendo um rei, não conforme o que vocês querem, não conforme o que vocês veem, mas conforme o meu coração, conforme o coração desse rei, não conforme o exterior. E é tão verdade que os teólogos aqui vão dizer que provavelmente Davi tinha entre seus 12 e 13 anos aqui. Davi tinha entre os seus 12 e 13 anos. Ele estava lá no meio do pasto, que seu pai nem lembrava dele. Seu pai nem lembrou dele. Samuel que teve que perguntar: não tem mais ninguém não? Parecia que ele é meio excluído até na família ali. Mas era esse que o Senhor havia escolhido. E ele então foi ungido quando Saul ainda era rei. E Saul fica enciumado com isso, não apenas por ele ser ungido, mas porque você vai lembrar, Davi era um grande homem, um grande guerreiro, e as mulheres cantavam: Davi matou 10.000 e Saul matou 1.000, elas cantavam assim, e Saul fica enciumado, indignado, porque ele não está preocupado com Deus de Israel, ele está preocupado com ele ser o rei de Israel, ele está preocupado com a sua posição, ele está preocupado com o seu reinado, ele não está preocupado com a lei de Deus, nem com Deus. E então, depois que Saul começa a persegui-lo, Davi vive como um fugitivo. Davi foge primeiro para a região de Moabe, você pode ler depois, assim, parênteses aqui, tá? A história de Davi, por mais que seja marcada por altos e baixos, como vocês sabem, é uma história assim maravilhosa. Leia essa história, tem tudo que uma história épica dos filmes tem. É guerra, é morte, é guerreiro, é vitória, é relacionamento. Não tem talvez uma história tão grandiosa no Antigo Testamento como a história de Davi. Eu estava estudando essa semana, e a minha esposa está grávida de um menino, e a gente não decidiu o nome ainda. Eu estudei essa semana, cheguei hoje e falei para ela: vai ter que ser Davi. Não tem jeito. Tamanho é, assim, a Bíblia traz grande ênfase no reinado de Davi. Tanto que desde Juízes, lembra o texto? Não havia rei sobre Israel. Provavelmente é Samuel que está escrevendo Juízes. E o que ele está dizendo é o seguinte: não havia um Davi ainda. Depois vem a história de Ruth. Lembra da história de Ruth? E Ruth é o que de Davi? Vó. Vem para mostrar a linhagem de Davi chegando. Ruth, depois entra Samuel. O livro de Samuel conta a história de Saul, que é só uma introdução. O livro de Samuel, o pastor disse, é um livro inteiro. Ele está dividido em dois, porque na época, antigamente, não cabiam em um rolo só. Ele ia ficar muito grande, então dividiram em dois. Mas é uma história só. A história de Saul é a introdução, e a história de Salomão é assim o final. O centro é Davi. O centro é Davi. Então, Davi, esse grande homem, começa a crescer diante do povo. Saul fica enciumado. Davi foge para Moabe e é acolhido, claro. Ruth era moabita. Ruth era moabita. Noemi, que tinha ido para a terra de Moabe com seu esposo e seus filhos, casaram com
com moabitas. Então Davi é acolhido lá, tem parentesco com aquela região. Depois ele sai de lá e vai para os filisteus. Davi então ele fica um tempinho como um mercenário ali. Ele tem um grupo dele e ele faz ora serviço para os filisteus, ora contra os filisteus. Detalhe aqui. Os filisteus, eles eram assim a nação mais poderosa daquela época, naquele entorno. A nação mais poderosa. Israel tremia de medo diante dos filisteus. Davi e Golias, tremia de medo. E um detalhe é porque os filisteus, eles tinham armas muito mais poderosas do que as armas dos israelitas. Eles já dominavam os metais mais pesados, e os israelitas ainda não. Davi, nesse tempo, aprendeu a arte da guerra dos filisteus. E quando ele se torna rei, ele vai primeiro atacar quem? Os filisteus. E depois ele não precisa mais atacar tantos povos, porque é tipo assim, ó, como se fosse hoje. O Equador vence os Estados Unidos numa guerra. Aí ele chega para o Brasil e fala: eu venci os Estados Unidos, você vai ser meu vassalo ou não vai? Claro que vou. Você venceu os Estados Unidos, você venceu os filisteus, eu sou fichinha. Então Davi, muito estratégico, aprendeu a arte da guerra dos filisteus, assumiu o trono, atacou os filisteus, que eram os mais poderosos. E se ele venceu os filisteus, ninguém mais era páreo para ele. Então, vive como um fugitivo, pode passar. Depois, ele volta, Saul morre, ele é aclamado rei só em Judá. Aqui, meus irmãos, já existia essa rixa entre o norte e o sul. Quem conhece um pouquinho mais a história de Israel sabe que ele vai se dividir entre o norte e o sul. Nós vamos ver na semana que vem. Mas essa rixa sempre existiu. E aqui nós já vemos isso. Davi, ele reinou por 7 anos e meio só no sul. E no norte reinou um filho de Saul. Depois o filho de Saul é morto, e então as tribos do norte vão até Davi e pedem para que ele reine sobre todo Israel. Fala: não, agora nós queremos que você reine sobre todos nós. E então, é aqui que é a época de ouro de Israel. A época de ouro da nação de Israel é com Davi. Ele consegue centralizar o povo. Ele consegue unir o povo como ninguém anteriormente conseguiu e como ninguém depois também conseguiu. Só Davi conseguiu esse feito. E Davi, ele conseguiu esse feito, claro, pela bênção de Deus e também pela sabedoria que Deus deu para ele. Sabe por quê? Porque Davi, ele conquistou Jerusalém. O que tem a ver ele conquistar Jerusalém? Primeiro, Jerusalém não fazia parte da nação de Israel naqueles dias. Se ele pegasse uma cidade na região norte, os nortistas iam ficar felizes, iam se orgulhar, e os da região sul iam falar: Davi está traindo a sua família. Se ele fizesse ao contrário, a mesma coisa. Davi escolhe uma cidade lá dos Jebuseus, uma cidade fora do território de Israel, para falar: ó, eu peguei uma cidade neutra. E além disso, ele não vai com os exércitos nem do norte nem do sul, ele vai com o seu exército próximo. Lembra que ele passou um tempo exilado? Ele era um mercenário, ele tinha o seu exército pessoal. Ele pega o seu próprio exército pessoal, para que nem o norte nem o sul pudesse dizer: fui eu que conquistei essa cidade. Por isso que ela é chamada de a cidade de Davi. Eu conquistei. Não foi nem o norte nem o sul, fui eu. Então, nessa tacada de mestre, ele consegue unir o povo. Ele consegue, assim, o coração do norte e o coração do sul. E ali também, ele centraliza a adoração. Davi, ele leva a arca da aliança até Jerusalém, cumprindo a lei do Senhor. Passa para mim, Anderson. Olha só o que Moisés havia escrito: não adorem o Senhor seu Deus da forma como esses povos pagãos adoram os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor seu Deus no lugar que ele escolher, dentre todas as tribos, para habitar e estabelecer o seu nome. Ali, nesse lugar que Deus escolher, vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. O que Moisés está dizendo? Sabe qual é o propósito aqui? Vocês vão ter várias terras, várias cidades, mas vocês devem ter um lugar centralizado de culto.
um lugar centralizado de culto. Se nós formos ler Deuteronômio, nós vamos ver isso. O propósito de Deus era um só povo, debaixo de um só Deus, uma só fé. Era isso, esse era o propósito. Davi, logo que assume o trono, mostra que ele está comprometido com Deus. Ele estava fazendo isso para obedecer a palavra de Deus. Então, reinado de Davi, a primeira metade é só para cima. Mas aí você também conhece a história. E Davi, ele cai em graves pecados. 2 Samuel capítulo 11. Davi cai em adultério e, para tentar encobrir tudo aquilo, porque ela engravidou, Davi também comete assassinato. Então ele cai em graves pecados. E o reino de Davi, o reinado de Davi, ele pode ser dividido basicamente em duas partes. Antes do pecado dele grave, sempre teve pecado, mas desse pecado específico, e depois. Porque depois o reinado de Davi começa a ter uma derrocada. O reinado de Davi começa a cair. E você conhece a história. É um irmão que estupra a outra irmã. É um filho de Davi, estupra outra filha. Depois o irmão completo, que eram meio-irmãos, o irmão completo dela vai matar ele para vingar, porque Davi não faz nada. Então ele quer vingar e mata Absalão, mata Aminon. Depois disso ainda, Absalão instaura uma guerra civil dentro de Israel, porque ele quer o trono. E Davi tem que fugir de novo. Absalão tenta usurpar o trono do seu próprio pai, e assim por diante. Mas ainda assim, sempre teve o coração inclinado para Deus. Ainda assim, sempre teve o seu coração devoto a Deus. Tanto, meus irmãos, que todos os reis que vierem depois vão ser julgados de acordo com a conduta de Davi. Todos, começando por Salomão. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Mesmo caindo em graves pecados, Davi era um homem contrito, a gente sabe disso. Davi era um homem que se arrependia. Quando Samuel foi repreender a Saul, ele quis se explicar. Quando Natã foi repreender a Davi, ele se quebrantou. O ponto é que ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas falhas. Paulo se dizia o pior dos pecadores. Quem sou eu perto de Paulo? Não sou ninguém. Mas o ponto é que Davi tinha um coração voltado para Deus, um coração devoto a Deus. A preocupação de Davi não era primeiramente com ele, nem com a sua posição, mas era com a glória de Deus. E por isso que todos os reis posteriores vão ser julgados de acordo com Davi. E por isso que Davi, por mais que tenha erros, ele sempre é lembrado com glória, sempre lembrado como a época de ouro de Israel. Mas uma pergunta fica. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é pior? Pensa no seu filho. O que é pior? O seu filho está desesperado. Ele vai lá e vai consultar vai lá no terreiro, ou seu filho matar alguém? Os pecados de Davi, esses em específico, parecem ser piores do que o de Saul, em termos de consequências. Porque se você for pensar em consequências, o que tem lá Saul conversar? Claro que tem várias consequências para o Antigo Testamento, mas assim, compara aqui. Parece que o de Davi teve muito mais consequência que o de Saul. Por que Deus rejeitou a Saul, mas não rejeitou a Davi? Desculpa. Pode falar? Os três pecados, tanto o pecado de consultar os mortos, quanto o pecado de adultério, aqui de Saul, quanto de adultério, quanto assassinato, a pena era a mesma. A pena era capital na lei do Antigo Testamento. A pena era capital.
E a resposta, tá certo, todo mundo falou, eu ouvi ali no comecinho, misturou, mas a ideia é do coração arrependido. Sim, mas tem algo antes do pecado de Davi que não teve antes do pecado de Saul. E está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Vai comigo lá. 2 Samuel, capítulo 7. Sabe por que Deus não rejeitou a Davi? A gente faz uma leitura um pouco mais completa e a gente diz que é porque Davi se arrependeu. E é verdade. Mas o texto, um pouco antes do pecado de Davi, no capítulo 11, ele mostra a aliança que Deus havia feito com Davi. Então parece que o texto está jogando na nossa cara assim, ó, Deus não rejeitou porque ele fez uma aliança com Davi. E isso vai se repetir, meu irmão, sabe por quê? Vamos lá. 2 Samuel 7, 2 Samuel 11, Davi cai em pecado. Abraão, Deus faz uma aliança com Abraão, diz que de Sara nasceria um filho, logo depois ele faz o quê? Dorme com a serva, com Agar. Deus faz uma aliança com o povo no Monte Sinai, desce Moisés, depois Moisés sobe de novo, o que o povo faz? Bezerro de ouro, mas Deus não volta atrás na sua palavra. Mesma coisa aqui, Deus faz uma aliança com Davi, Davi faz tudo errado, mas Deus não volta atrás na sua palavra. E nesse texto então, Deus entra em uma aliança com Davi. Eu não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas Deus promete 3 coisas para Davi aqui. Ele promete que ele iria descansar dos seus inimigos e etc. Mas ele promete um trono eterno, um reino eterno e uma dinastia eterna. É isso que Deus promete para Davi. Um trono, um reino e uma dinastia eterna. E em troca, esperava-se de Davi e dos seus descendentes fidelidade. Olha comigo o versículo 14. Ele está falando que o filho de Davi estabeleceria um templo para ele, uma casa para Deus. E ele diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Deus prometeu antes, se pecar, vai ter disciplina, mas eu não vou tirar minha misericórdia de você, eu não vou fazer isso. Então, essa é a aliança que Deus faz com Davi. Ele teria uma descendência, uma dinastia eterna, um trono eterno e um reino eterno. E se você olhar comigo no versículo 19, Davi ele vai orar agradecendo a Deus. E ele diz assim, ó: e como se isso ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. O que Davi está dizendo aqui? Que a aliança que Deus havia acabado de fazer com ele, não era uma aliança restrita apenas, assim que traria benefícios apenas para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. É isso que Davi diz no versículo 19. Isso é instrução, isso é palavra para toda a humanidade. Essa aliança que Deus estabeleceu comigo tem validez e influência em toda a humanidade. E então, o que era esperado era que, por meio então da obediência do filho de Davi, da obediência da sua descendência, a glória de Deus se espalhasse por entre as nações. Se você olhar Salmo 2, depois você pode ler, esse é o ponto daquele salmo. Porque as nações se enfurecem contra o meu ungido, eu estabeleci o meu rei em Sião. Davi está falando ali dele, mas acima de tudo de Jesus, a gente sabe disso, daquele salmo. Mas primeiramente Davi está falando dele. E Deus diz para ele: pede-me e te darei as nações por herança. Não é só a nação de Israel, as nações por herança. E conforme nós vamos vendo nas Escrituras, era esperado que por meio da obediência do rei, a nação então fosse abençoada. O rei representava a nação, o rei representava
toda a nação. Por isso que durante o decorrer da história, se o rei é bom, a nação vai bem. Se o rei é mau, a nação vai mal. Então, nessa aliança, Deus promete coisas grandes a Davi, um trono, um reino e uma dinastia eterna. E isso seria concretizado por meio da fidelidade de Davi e dos seus descendentes à lei de Deus. Só que, segundo Samuel capítulo 11, Davi com Batseba e Urias, nós vemos que isso caiu. Aí vem Salomão, o grande Salomão, chega no final da vida, não vai, e rei atrás de rei, e isso não se cumpre. Isso vai se cumprir só em Jesus. É por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. É por isso que existem duas genealogias de Jesus, em Mateus e em Lucas, para mostrar que ele é descendente de Davi, para mostrar que ele é o cumprimento dessa aliança. Esse é o ponto. Por isso que Jesus é chamado de o rei de Israel. E por isso então, se a bênção de Deus para chegar às nações deveria passar pela fidelidade do rei, Jesus foi perfeitamente fiel, e porque ele foi fiel, a luz de Deus se espalhou por todas as nações. Esse é o ponto. Esse texto aqui se cumpre ultimamente em Jesus. Por isso que nós enfatizamos tanto, e os evangelistas enfatizam, Jesus como o rei de Israel, o rei de Israel, o representante de Israel. Por isso que ele foi fiel, ele permaneceu perfeitamente, obedeceu perfeitamente, e por causa da sua obediência, então, ele se tornou luz para as nações. Então, isso é muito importante na aliança davídica. Nós vimos já 3 alianças. A aliança com Abraão, Deus prometendo abençoar Abraão, uma descendência para Abraão, uma terra para Abraão, e por meio dele todas as nações da terra sendo abençoadas. Deus faz uma aliança com o povo, de que deveriam ser o seu reino de sacerdotes, de que deveriam ser luz para as nações ao seu redor. E agora Deus faz uma aliança com Davi. E essa aliança, assim como as outras, são cumpridas em Jesus. Por isso Jesus é o verdadeiro filho de Davi. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento e lemos tudo isso, precisamos nos lembrar dessa aliança que Deus fez com Davi. Alguma pergunta? Você pode perguntar lá atrás, né? O pastor vai encerrar agora. Amém. Quero recomendar um livro para vocês. Depois eu vou colocar lá no grupo. Estava falando para o Léo. A história de Davi, do Charles Swindoll. A biografia de Davi. Me abençoou muito. Mais de 20 anos atrás, esse livro conta sistematicamente a história de Davi e vai fazendo aplicações. Um livraço antigo da editora Vida. Tem uma série de biografia da vida de Moisés e outros. A de Davi, todas são muito boas, mas a de Davi mexeu muito comigo. 2 aplicações para a gente ir para o café bem rápido. Primeiro, o Léo falou aqui que Davi foi lá e se tornou espião. Podemos nos tornar espiões também. Não, brincadeira, viu? Na época que ele estava lá com os filisteus, não. Põe aí para a gente. Primeiro, Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando somos infiéis. A pergunta do Léo foi, por que Deus não rejeitou a Davi e rejeitou a Saul? Porque Davi era crente. Porque Davi confiava na palavra de Deus, na vinda do Messias. Saul não. E nós podemos aplicar isso para nós. Deus é fiel às suas promessas. A questão é, Davi estava numa aliança com Deus. Deus tinha feito uma aliança com Davi. A pergunta é, você está numa aliança? Se você está numa aliança, aliança de Jesus, a nova aliança, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus não vai nos rejeitar por causa da sua promessa. Olha o texto, vamos ler juntos? Se somos... Podemos cair nos pecados que Davi caiu. Mas se nós estamos numa aliança com Deus, ou Deus conosco, por Cristo, Ele vai ser fiel. Ele não vai nos abandonar. Mas a segunda aplicação, religiosidade
versus espiritualidade. Saul era religioso. Saul fazia os sacrifícios. Saul cumpria algumas questões da lei, mas extremamente religioso. Davi não, Davi era espiritual. Qual é a diferença do religioso para a espiritualidade? O religioso, ao ser confrontado, ele endurece o seu coração e é orgulhoso. Aquele que é espiritual, ao ser confrontado, como foi Davi, confessa os seus pecados e chora na presença do Senhor, e pede perdão, e pede a graça de Deus, e pede: Senhor, renova a alegria do Espírito na minha vida, e continua a caminhada. Davi era espiritual porque ele tinha um relacionamento com Deus. Por isso ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma relação com Deus. Saul não tinha. Pergunte a si mesmo: você é um ser, uma pessoa, um homem, uma mulher espiritual, ou você é religioso? Nossas igrejas estão assim, de religiosos, que vêm, cumprem alguns mandamentos, fazem algumas coisas, mas não tem uma relação com Deus, não tem uma aliança com Deus. Vamos ler juntos o Salmo do próprio Davi, 51, vamos lá? Não te deleitas em sacrifícios, o sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Davi falou: não é questão só de sacrifício, senão eu traria todos os animais, todo o meu rebanho. Mas o que Deus requer é um coração quebrantado. Um homem espiritual é um coração quebrantado. Uma mulher espiritual, um coração quebrantado. Porque, como disse o Léo, nós vamos pecar. Nós vamos. Mas se fomos homens e mulheres espirituais, nós vamos pedir: Senhor, nós queremos nos quebrantar na Tua presença, perdoa-nos. Ó Senhor, obrigado porque você não afasta a sua aliança de mim, por causa da sua fidelidade, por causa de Jesus. Que Deus nos abençoe.